Primeiro investimento do fundo direto em CRI e dividend yield anualizado de 12,2%. A gente vai falar agora do relatório de maio do RBFM 11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com a Isabela Almeida, que é a gestora do RBFM 11. Isa, aqui no relatório de maio a gente começa falando principalmente do desempenho do IFIX no mês. Até o mês anterior tinha sido um mês positivo, maio o IFIX voltou aqui para o campo vermelho. Comenta um pouco para a gente. Legal. O IFIX ele teve uma queda de 1,33% esse mês e ele foi mais puxado pela queda dos fundos de tijolo. E aqui a gente tem alguns principais fatores que explicam essa queda. Então, o primeiro deles foi uma piora das expectativas de inflação, muito por conta dessa não resolução do conflito no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, nós tivemos também uma inflação mostrando nesses últimos meses uma piora na sua composição. Então, agora nós tivemos os alimentos e bebidas, a composição da inflação apresentando uma alta nos seus preços, muito por conta de uma alta no preço dos fertilizantes e também um aumento do custo de frete, dado essa alta do preço do petróleo. E, além disso, então, nessa piora da composição da inflação, nós tivemos também uma maior volatilidade no mercado ao longo do mês por conta de uma maior incerteza com relação à eleição. Então, esses foram os três principais fatores que contribuíram aqui para essa queda dos fundos imobiliários no mês, o que refletiu também uma abertura das NTN-Bs ao longo do mês também. Que esse é o gráfico que a gente traz aqui na página 7, né? Exato. Então, até o investidor consegue acompanhar, porque a reta azul mais claro, ela mostrava o começo de maio, né? E aqui a linha roxa, já mostra como que o mês de maio fechou. Então, dá para ver o que a gente chama de abertura, né? Então, você aumenta esse prêmio pedido, né? Esse cupom da NTN-B, que é o nosso principal comparativo aqui para fundos imobiliários. Comenta um pouco como que você viu isso por setor. Claro. Realmente, quando nós temos uma abertura da NTN-B, o mercado de FIIs costuma ter a sua precificação ajustada, porque os investidores passam a exigir um maior prêmio para se investir em FIIs, e é justamente isso que nós trazemos nessa tabela. Então, nós colocamos qual que é o spread hoje segmentado por todos os setores do IFIX e qual que é a comparação desse spread versus a média histórica. Então, hoje, quando a gente olha por setor, nós vemos que todos eles têm um spread muito maior do que a média histórica, o que indica aqui um potencial de apreciação interessante. E quando a gente olha isso por segmento, nós vemos que, por exemplo, o segmento de FOF e multi-estratégia hoje possui um prêmio de mais de 4% e 5%, no caso dos fundos multi-estratégia. Quando a gente compara isso com o histórico, o segmento de FOF apresenta um prêmio histórico de 1,8% e o de multi-estratégia um pouco superior a isso. Então, isso significa que com uma apreciação dos fundos imobiliários, nós temos uma diminuição desse spread, que é justamente por isso que indica aqui uma apreciação relevante. Sobretudo quando a gente junta o fato de que a B está nas máximas históricas dos últimos 10 anos. Então, quando ela tende também a apresentar um fechamento, nós temos esse spread aumentando, o que significa um potencial de apreciação ainda maior. Vamos lá então para a página 9, falar especificamente do nosso multi-estratégia, como que foi a performance esse mês, o que performou melhor, o que performou pior, comenta pra gente. O RBFM teve uma performance no mês melhor do que o IFIX, tanto quando a gente olha para a cota mercado, mais os dividendos, quanto a patrimonial, mais os dividendos. E os setores que mais influenciaram essa performance no campo positivo foram os fundos de recebíveis. A gente traz a quebra nessa parte do relatório entre os fundos de recebíveis com uma carteira mais atrelada ao CDI e os fundos de recebíveis com uma carteira mais atrelada ao IPCA. E nesse mês, os fundos que tiveram um desempenho mais positivo foram os fundos que têm uma carteira mais atrelada ao CDI. O que já era esperado, porque como a gente teve essa abertura da curva de juros real, isso tende a exercer mais pressão sobre os fundos que têm uma carteira mais atrelada ao IPCA.
E quando a gente olha para os fundos de tijolo, eles tiveram um desempenho mais negativo, principalmente ali o segmento de logística e varejo. Mas acho que vale comentar que quando a gente olha para o ano, o RBFM segue tendo uma performance melhor do que o IFIX. E quais setores que aqui a gente, olhando como gestão de portfólio, o que a gente acredita mais para esses próximos tempos, assim, como é que a gente está alocado? A gente tem uma alocação ainda majoritária em tijolo, que é o segmento que a gente enxerga que tem mais potencial de upside, é o segmento que a gente encontra fundos mais descontados e apesar dessa volatilidade que a gente tem visto nesses últimos 2 meses, mais por conta de cenário macro, os fundos têm apresentado um desempenho muito consistente quando a gente olha para o operacional dos imóveis que estão lá dentro. Então, é um segmento que a gente ainda acredita que deve apresentar ali uma boa operação e a gente se posiciona em fundos de tijolo que tem uma carteira mais conservadora. Então, imóveis em regiões primárias, imóveis com boas especificações técnicas, com inquilinos robustos e que a gente acredita que devem atravessar esse momento de uma forma mais resiliente. Ainda assim, a gente tem uma exposição significativa no setor de CRI e a gente aumentou um pouco essa exposição nesses últimos meses por conta de todas essas revisões que nós vimos de expectativa macroeconômica que acaba beneficiando mais o setor de crédito. Então, o fundo ele continua, na nossa opinião, muito bem balanceado entre crédito e tijolo, com uma exposição maior em tijolo, por a gente acreditar que tem mais potencial de extração de valor ali. Vamos comentar então sobre essa exposição, porque a gente trouxe também as movimentações do mês com uma novidade, né? Que é a primeira vez que a gente investe direto em CRI desde que a gente fez a alteração da natureza do fundo aqui, que era um FOF para uma multi-estratégia. Comenta então um pouquinho das movimentações que a gente fez em maio. Legal. Nós fizemos uma venda aqui pontual de XPMOLs, que contribuiu aqui com caixa para a gente alocar nessa nova operação, que é um CRI da FGR. Então, esse CRI, ele financia a construção de um empreendimento que fica em Senador Canedo, ali muito próximo de Goiânia. É um empreendimento que vai ser desenvolvido pela FGR, que é uma incorporadora e construtora com uma forte atuação ali na região do Centro-Oeste. Ela já fez outros empreendimentos similares a esses, que são condomínios residenciais ali em Goiânia, em Senador Canedo, outros em Brasília também. E ela tem ali 40 anos de atuação, então é uma empresa, na nossa visão, bastante consolidada. E esse CRI, ele financia, então, a incorporação desse empreendimento e ele é lastreado na carteira de recebíveis das casas que estão dentro desse empreendimento. É um empreendimento que está na fase inicial de construção, mas ele já está 99% vendido e ele conta com uma carteira de recebíveis muito robusta, que aqui é um dos principais indicadores que a gente olhou ao fazer essa alocação. Até na página do relatório gerencial nós colocamos um link para os investidores poderem ver mais fotos sobre o empreendimento e na própria página da FGR eles também publicam as demonstrações financeiras da companhia, então acho que também é uma informação bacana se o investidor quiser consultar. E aqui o CRI conta com diversas garantias que dão aqui uma maior tranquilidade e robustez na operação. Nós colocamos também os covenants que o CRI deve seguir e aqui nós temos bastante conforto porque ele tem uma carteira de recebíveis com volume aqui bastante expressivo e bem superior ao saldo do CRI. Então aqui, Isa, só para a gente poder contextualizar um pouco do que é a análise da nossa gestão para esse tipo de fundo, para esse tipo de papel, né? Então acho que já falamos muito sobre como a gente analisa fundos aqui historicamente. Agora, só comenta um pouco mais o que vocês olham quando vocês avaliam o CRI. O que a gente entende que esse CRI tem boa qualidade para estar na nossa carteira? Quais são os elementos que vocês consideram aqui na hora de falar lá no comitê, vamos entrar nesse CRI?
Tá bom. Acho que vale comentar que esse CRI, ele foi aprovado pelo nosso time de crédito imobiliário, então toda operação de crédito que o RBFM aloca é sempre uma operação que passa pela equipe de crédito e que, na grande maioria das vezes, eles alocam pelos fundos de crédito também. Então a gente conta com essa expertise do time especialista em crédito também aqui nos dando suporte. Exatamente. E aí, a operação sendo aprovada pelo time de crédito, ela passa aqui pelo time de FOF para ver se tem aderência aqui ao mandato do nosso fundo, se nós temos interesse em entrar. No caso dessa operação, ela traz bastante conforto. Primeiro, pelos resultados da FGR, que são bastante positivos. É uma empresa que tem apresentado uma margem boa nos últimos anos. Ela fez esses empreendimentos residenciais bastante similares a esse que ela vai desenvolver, que também tiveram sucesso nas vendas. Quando a gente olha ali para histórico de inadimplência nesses outros condomínios, era uma inadimplência muito baixa. Então, aqui foram sucesso nessa parte de carteira de recebíveis também. E aqui, além de olhar para os indicadores financeiros da companhia, nós olhamos muito para o projeto, que é aqui o risco do CRI. Então, nós vemos toda essa carteira de recebíveis elegíveis para o projeto, o que está sendo considerado aqui como CRI ou como recebível elegível, e nós fazemos aqui uma série de simulações onde nós vemos até onde esse CRI vai ser capaz de honrar ali. Não, volta. E nós fazemos ali uma série de simulações para ver se essa carteira de recebíveis vai ser capaz de suportar aqui todo o saldo devedor do CRI. Então, todo esse fluxo projetado, nós trazemos a valor presente por uma taxa de desconto. Nós estressamos ali a premissa para ver até onde essa carteira consegue honrar com o saldo. E o terceiro ponto que nós olhamos aqui são para as garantias do CRI. Então aqui ele conta com um pacote de garantias bastante robusto, alienação fiduciária aqui da SPE do projeto, aval tanto da FGR como dos sócios pessoas físicas, fundo de reserva, fundo de despesas. Então, é um pacote aqui que também nos dá bastante conforto aqui para o CRI ao longo de todo o seu prazo. E o último ponto, que aqui seria a taxa e a duration do CRI. Então, é um CRI que ele foi emitido a IPCA mais 10%. Nós entramos com um pouco de deságio, então nós entramos uma taxa melhor do que a taxa de emissão, de IPCA mais 10,3%. E aqui é um CRI que tem uma duration um pouco mais longa, mas dado aqui a qualidade da companhia e do empreendimento, nós temos conforto aqui de manter ele por um prazo de investimento aqui mais comprido. Muito bom. Bom, a gente pode falar então sobre a distribuição do mês. A gente manteve os 0,108 por cota. Esse é o nosso guidance, a gente já vem distribuindo isso ao longo do semestre, né? Começamos com 0,106, a gente aumentou em fevereiro, seguimos nessa linha, bastante confortável para o que o fundo tem entregado, né? Então a gente distribuiu uns 97% no semestre, né? Então o resultado também está bem constante, né? Acho que a gente conseguiu ter um resultado recorrente com um patamar bastante confortável para essa distribuição, né? Exatamente, sim. Nós projetamos esse guidance, acho que vale comentar, logo quando o fundo mudou de estratégia, então virou multi-estratégia, e nós temos conseguido cumprir, mesmo diante dessa volatilidade que a gente viu nos últimos meses, o que acaba gerando ali uma dependência maior do resultado recorrente do fundo. Perfeito. Bom, passamos então por tudo aqui no relatório de maio. Obrigada a todo mundo que assistiu todos os meses. Estamos por aqui, mandem dúvidas, sugestões que a gente lê aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigada.